A gente está aqui jogando, isso não é um jogo maravilhoso, que é um jogo de cartas que tem algumas perguntas que são ótimas para você abrir assuntos difíceis, questões individuais, questões relacionais. E a gente está jogando, então muito legal, né, amor? Saíram umas conversas muito incríveis aqui. Saiu, aí a gente deu até uma pausa. Para tomar um chá, né, querida? Vamos jogar? Das perguntas. Vamos. Polêmica essa, hein? Qual foi o maior aprendizado que você teve com seu relacionamento anterior ao nosso? Vixe. A gente tem que considerar relacionamento. Eu não posso negar relacionamentos. Relacionamento. Seja qual for do tipo montado. O que eu aprendi através do outro, que é importante não querer mudar o outro e aceitar o outro como ele é. O que você muda é a sua relação com o outro. O outro, se existe uma necessidade, uma urgência de mudança, não é você quem vai sinalizar. É o próprio caminho da pessoa que vai se desdobrar e se desdobrar. Isso não é mais uma coisa que seja da nossa conta, porque a gente não tem controle nem sequer sobre os nossos processos biológicos. Quem dirá sobre o corpinho do outro, a vontade do outro, as ideias do outro. Então, o que eu aprendi com o meu relacionamento anterior, e é um relacionamento desafiador para mim, foi, e ele é porque existe parte dessa relação que fica, né? Mas é isso, é saber que você deseja o melhor para o outro e é isso. Esse é o teu limite ali e você pode escolher como se relacionar com o outro. É difícil essas coisas. É difícil, cutuca. Eu tenho que responder também? Oxi! Olha, é só eu desconforto aqui? Vamos lá, você vai responder. Então, qual foi o maior aprendizado que eu tive com o meu relacionamento anterior ao nosso? O que você vai considerar anterior aí? Não, você tem, né? Mas o que é o relacionamento? É namorado, casado, só saindo? Eu acho que minimamente ali uma relação pública já é eu acho que é relação pública. Chegou de mão dada. Então. É isso, uma relação reconhecida abertamente. Caramba. O que tu aprendeu, meu irmão? Nossa, eu tô escolhendo uma das. Não, é o anterior. Tá, um dos aprendizados. Um dos aprendizados. É que eu preciso ter coragem para conhecer e ter coragem para estabelecer meus limites. Eu precisei aprender naquele relacionamento também que a forma como eu sentia não era a forma que eu podia expressar. Então, eu tinha que escolher uma forma melhor de me expressar e estabelecer de novo os meus limites. E o que mais que eu aprendi com aquela relação de benção? Ai, gente. Podemos ir para a próxima. Acho que já está concluída as respostas. É que tem mais, mas... Vamos lá. Qual a primeira palavra que vem na sua cabeça para descrever nosso relacionamento? Essa é boa. Sim. Primeira palavra para descrever nossa relação, para mim, é disposição. Disposição é maravilhosa, é uma palavra que a gente tem muito presente em todo momento, né? Tá disposto, meu irmão? Tá disposto a assumir. Se você não estiver disposto a assumir seu BO, seu rolê, sua história, sua estrada, o que você traz, o que às vezes não é tão bom de você, se não tiver disposição... Tu tá afim mesmo dessa parada? Que é um trambolho, assim, ó. No rabo. Sei. Mas assim, se relacionar, ter uma pessoa que caminha com você, é difícil, porque lidar com a gente mesmo já é difícil, lidar com as nossas frustrações, com a nossa autocobrança nesse mundo de performance, né? Então, isso já é uma trolha, né? Lidar com isso de maneira espelhada no outro, porque o outro é um grande espelho que você se vê. Então, relação é um lugar onde a gente se aprimora como ser humano. E isso
é difícil, é desafiador. Então, existe ônus e bônus, né? O bônus disso é fantástico. É você, por exemplo, tá em momentos em que você só tem a sua fragilidade ali na sua mão e tudo que você quer chorar, e aí a pessoa tá num outro polo podendo te dar suporte emocional e receber. Enfim, isso é apenas uma das coisas desse bônus do relacionamento, mas o ônus, ele existe na mesma intensidade. É uma trolha gigantesca para um bônus gigantesco. Eu acho lindo que essa parte que você falou, quando você está num momento de vulnerabilidade, querer chorar, assim, eu acho que é isso. É literalmente você conseguir ser um lar e a outra pessoa um lar para você, de acolhimento, de amor, de aceitação em todas as suas polaridades, porque é um ser humano. Então, quando a pessoa te visualiza, se esforça para visualizar sem o próprio viés, quando eu te vejo sem a minha própria projeção e idealização, consigo ver o que você mostra, e eu posso te acolher, tipo, tá num dia totalmente diferente pra mim e falar, meu Deus, agora é você que precisa de mim, eu tô aqui. Eu acho que isso é lindo, muito lindo de testemunhar. Opa, peraí, eu tenho uma carta aqui, ó. Peraí, rapidão. Qual que era a pergunta anterior? Ixi. Qual a primeira palavra do relacionamento? Que a gente estava falando do como é preciso estar disposto, né? Não, esqueci a pergunta. Mas tudo bem, essa carta virá. De 0 a 10, o quanto 10. Você sente que eu te apoio em seus planos e o que eu poderia fazer para melhorar? Não, vamos lá, vamos responder. Vamos lá, que essa pergunta também é polêmica aqui em casa, hein? Que ela já veio várias vezes nos últimos meses. De 0 a 10, o quanto você me apoia nos meus projetos. Nos seus planos. Nos meus planos. E o que eu poderia fazer para melhorar isso? Eu acho que 8. Cresce ali uma casa, né? Antigamente era 7. Antigamente, ano passado, né? Era 7. Hoje 8. Porque eu tô aqui. Especialmente por isso. Eu acho que para você, uma pessoa... que não necessariamente escolheu estar aqui, mas topou estar aqui. Isso é uma diferença gritante. Esse não foi um movimento que partiu de você. Essa coisa de expor conversas, falar sobre temas. Só que você já faz isso no off. Mas no off é diferente, né, gente? Sim. A gente tem... eu sendo topei... diferente ou não, eu acesso uma parte muito rica desse off. Um ouro ali, falei, cara... existem riquezas na nossa comunicação e eu sou apaixonado por comunicação, né? Então é isso, assim, eu acho que você me apoia nível 8, porque esse movimento de você ter topado, você olhar o meu podcast, esse movimento que eu faço, com muito mais dúvidas do que certezas, e mesmo assim apoiar algo desconhecido, que é para o outro, tem alguma importância. Eu acho que isso é uma prova, não é uma prova, mas é uma atitude de amor. Acho que provas de amor não existe, porque parece que tem um monte de polícia ali coletando evidência, né? Cadê as provas de amor? Não existe, pelo amor de Deus, né? Amor, né? Assim, tá procurando base legal ou você tá amando, né? Eu acho que são atitudes de amor que valem a pena no fim. Ações, é o que você faz. Enfim, vamos jogar. Te amo, tá vendo? Tô aqui. Vamos lá. Existe algum assunto que tem medo ou evita falar comigo? O que em mim gera esse receio? A pergunta é para eu responder? Existe alguma coisa? Existe algum assunto que você tem medo ou evita falar comigo? O que em mim te gera esse receio? Eu acho que eu busco muito incômodo, né? Então, tem muita coisa que eu não gosto, mas eu falo, né? Eu meio que vou cambaleando, me sentindo, às vezes, julgado, me sentindo isso, aquilo, mas botando para fora de algum jeito, Meus projetos eram coisas que, há um tempo atrás, era complicado expressar para você, porque eu tinha investido tanta energia ali, tanto carinho, tanto amor,
tanta energia ali libidinal na concepção dessas coisas que eu não queria que o contato com você desafiasse essa imagem que eu congelava. E aí eu fui percebendo que se eu quero ter algo dirigível, algo fluido, algo que se molde, eu preciso me abrir a essa experiência. E eu acho que a paixão que a gente se conecta, né? Essa coisa de se apaixonar e desligar a consciência e colar na pessoa, é um mistério divino do qual esconde muitas oportunidades de aprimoramento, né? Sabe? Aquela coisa do inconsciente que no fim escolhe a parceira, né? A ânima que puxa para que a gente resolva coisas na vida. Então, é isso. Foi. Vamos voltar. É difícil eu achar um assunto assim que eu tenho medo ou evito falar com você, mas eu tenho bastante dificuldade de abrir o mais íntimo assim do meu sentir e descobrir o meu sentir. Então, eu fico rodeando para poder falar as coisas que talvez eu tente descobrir aqui dentro. Isso Sim. Talvez me deixe insegura, porque justamente eu tenho medo do julgamento e tudo mais. Então, eu às vezes me coloco nesse lugar de ficar demais na minha caverna. Sim. Aliás, foi uma das coisas que você abriu mão, né? Tem uma carta que pergunta isso, né? O que foi no off que você leu, né? Isso, que é o que você teve que abrir mão para criar essa intimidade, essa relação de vida, né? Eu tive que me arriscar. Eu tive que aceitar, confiar que tipo assim, mano, é o que eu posso te entregar. Isso é abrir meu mais profundo ser assim. E é correr o risco da pessoa, às vezes, te passar ou não para trás. E é isso, eu acho que o amor, quando você se joga na paixão, na relação, e algo que você tem que doar de si, que aí eu acho que já está virando o amor, né? Quando você doa de si, algo que é muito importante para você, é onde você está vulnerável para a pessoa. É onde você fala, estou abrindo minha vulnerabilidade aqui. Sim, sim. Você acha que você teve que abrir espaços na sua caverninha e isso subentende olhar algumas vulnerabilidades que são escondidas lá? Com certeza. Tive que abrir espaço na minha caverninha. E é aquilo, né? Porque assim, quando você está numa relação, você consegue refletir. E aí você consegue visualizar. Quando ele consegue, né? Não dá nem para evitar. Né? Não dá nem para evitar, né? Nem conseguir. Você vai fazer. Você não tem essa opção. E aí a opção que você tem é analisar isso. É levar para terapia e falar, ó. Organizar minimamente o que você conseguir emocionalmente. E elaborar todas essas coisas que fluem. E então, quando eu consigo me permitir estar com você e deixar você também acessar o meu mundo, para que eu me reflita em você e visualize isso depois desse tempo que a gente está junto e que a gente foi para análise e tudo mais, estar vulnerável. Sim. Ó, o que você mais julga no seu parceiro? O que você mais julga? Gente, que pergunta. Posta. Momentos de não julgar o próximo. Vamos julgar sim, vamos começar. Mas a gente só consegue não julgar quando a gente pensa sobre o que a gente está julgando. Eu penso na minha cabeça, assim, sabe? Porque, assim, a gente navega na vida com pequenos juízos sobre as coisas, né? Isso é melhor que aquilo é melhor. A gente cresce como ser humano desde criança, aprendendo a fazer pequenos julgamentos do mundo para navegar nele, né? E agora quando entra na relação e coisas maiores, maiores não, mas mais complexas, né? Que a gente vai criando coisas na nossa cabeça. Mas é ter consciência de, tipo, por exemplo, uma coisa que eu julgava muito hoje, vou dar um exemplo, tá? Que eu julgava muito em você, para mim era um choque cultural escutar suas músicas. E por vezes ainda é. Mas eu falo, cara, é uma oportunidade social de eu prestar atenção no que essa pessoa está falando, de onde ela vem, qual é o lugar que ela fala. E aí eu falo, caraca, porra, tem um papo rolê aqui. E aí eu começo, muitas vezes eu me vi gostando das coisas que você trazia. Por exemplo, eu gosto de Freud, daquele rapper mineiro lá e tal. Ele fala uns bagulho que eu falo, nada a ver, puta cara, nada a ver. Aí eu falo, mano, será que esse maluco é nada a ver mesmo?
Pô, o cara catou o nome de Freud, gente. Tem que valorizar. Não, tem que valorizar o que ele fez pra gente achar que, porra, fez um trabalho da hora. Porque só escolher o nome e sair falando qualquer coisa, até eu faço, né? Faz, então. Não, mas a questão que eu tô dizendo é você inventar um nome XYZ não é o ponto de valor ali. Entendeu? O ponto de valor é o trabalho, é a arte. Qual nome, é sobre o quê? E aí, quando a gente sabe do que ele está fazendo referência, Isso. é para onde a gente olha. Isso. Então, sim, mas você só olha para o nome porque você viu valor naquilo, porque você viu construção naquilo, porque você viu um rolê acontecendo, aí você olha para o nome. Mas o nome em si não acho que diz nada. No caso dele, passou a dizer. E eu acho que essa é a parte muito da hora. Tá. Vamos embora. Dig boy. Qual momento desde que nos conhecemos que você mais sentiu orgulho de mim? Ah, rapaz. Mais orgulho de você? Olha, é muito louco, porque cada vez que cai essa carta eu respondo uma coisa. São vários momentos, né? Sim, imagino que sejam. Vamos eu acho que simplificar nos últimos dias. Quando você inaugurou o lugar que você está trabalhando, quando você fez aquela parceria de estabelecer lá com a ISU e tudo mais, ali eu me orgulhei porque eu vi um crescimento de um lugar para o outro. Quando você começou a ganhar autoridade naquilo que você fazia no seu trabalho, quando você se posiciona sobre algo técnico de uma maneira muito elucidada, muito coerente. Quando eu vejo um story seu. Então, assim, a gente fala muito sobre essa coisa, né? Critica, rede social, faz mal pra caralho. Todo mundo tá. Mas também é uma forma da gente olhar o outro. Às vezes o outro que tá dormindo com a gente à noite, né? Então, muitas vezes eu vejo os seus stories pra te ver. Pra, tipo, não que estejam realmente precisando daquilo ou querendo escutar aquilo. Não, nem é sobre isso. É sobre deixa eu olhar pra ela. E aí a tela ajuda, né? As relações sociais pautadas pelo digital favorecem isso, né? Então, ver você construindo autoridade e sabendo aquilo que você está fazendo no trabalho me dá muito orgulho. Muito obrigada. Que gracinha. Hoje tem. É para eu responder também? Quando você ficou com orgulhosinho. É meio perigosa essa pergunta, né? Não, por quê? Por que você acha? Porque ela cavuca muitas questões, né? Onde você reconhecer o outro. Isso. Uma delas é essa daí. Mas vai. Importante. Eu contar pra você? Acho que é. Eu já falei uma que eu achei que você teve muita coragem, que foi um movimento da sua vida quando você fez uma transição. De carreira, né? Isso foi bem audacioso, me inspirou bastante, senti bastante orgulho. E com o dirigível também, eu acho que por mais que a internet é um lugar que todo mundo tá, mas você botar tua cara a tapa para falar de você mesmo, das coisas que você acredita e colocar ali para receber crítica, ou comentário, ou até muita gente sem noção que tem na internet mesmo que não sabe respeitar a opinião do outro. É um rolê que né? Tem que bater palma, porque começa pelo fato de eu não... Pra mim foi difícil estar aqui, então... Mas que bom que você tá e que bom que a gente tá aí. Também. Nossa, eu tô ficando cansado. Eu também, vamos essa última. O que você mais gosta de fazer comigo? Pensei nossa, 10 coisas aqui, ó, pra fazer efeitos sonoros. Nossa, é difícil não pensar em sexo, né? A gente ama isso também. Tá, vamos lá, o que eu gosto de fazer com você? Não, mas eu vamos tirar o óbvio, assim. Eu gosto de ler o mesmo livro que você lê. Ai, que legal. Se prepara, tá vendo uma coisa. Eu gosto de conversar. Eu amo conversar, verdade, conversar. Porque você me questiona, você me indaga, eu fico pensando em várias coisas, então eu gosto muito de conversar com você. Boa.
Boa. E com essa palavra conversar, eu vou encerrar esse jogo aqui. Se você quer conversar com a gente, você pode comentar aí, sei lá. Faz alguma coisa que sinaliza que você quer entrar na pauta. Vamos conversar com as pessoas. Vamos dar stop. Valeu, galera.